Graças a Deus pela bênção, privilégio, alegria que mais uma vez o Senhor nos dá nesse dia de podermos exaltá-lo, glorificá-lo, adorá-lo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, o texto do sermão dessa noite. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Eu lerei desde o versículo 2, Marcos 9, a partir do versículo 2, mas o sermão será nos versículos 14 a 29. Eu convido os que podem se colocar em pé, para que assim acompanhem em suas Bíblias a leitura da palavra do nosso Senhor. O texto diz, Marcos 9, iniciando no versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seriam ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem
e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Ó Deus, nosso Pai Celeste, nosso Senhor, que alegria, ó Deus, temos em poder juntos adorar a Ti. E pedimos que o Senhor nos abençoe ainda mais por meio da pregação da Tua Palavra. Fala, ó Deus, a nós, edifica-nos, reaviva-nos, ó Senhor, fortalece a nossa fé. Abençoa, ó Deus, a Tua Palavra em nossos corações, para que produza frutos dignos de fé, de arrependimento, de temor do Senhor e de esperança do céu. Usa-me, ó Deus, para proclamar a Tua Palavra e a todos nós, dá-nos a graça de ouvi-la com reverência, fé, interesse, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, para a nossa edificação. É o que nós te suplicamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, Cristo veio a este mundo para nos livrar, libertar do pecado e de todas as consequências do pecado, para encorajar, fortalecer, estar com a sua igreja militante até que ele volte. Então, nós estaremos para sempre com ele na glória, sem nenhuma consequência de pecado. Nessa passagem que nós lemos, depois de uma visão da glória, é o texto que preguei aos irmãos na última vez em que estive aqui com os irmãos, os versículos 2 a 13, a transfiguração. Nós temos uma pequena visão da glória, Cristo, sua igreja. Mas agora nos versículos 14 a 29, nós temos uma visão do pecado e suas consequências neste mundo. Na transfiguração, nós vimos Cristo e sua igreja em glória. Mas agora, ao descer do monte da transfiguração, nós temos a igreja militando nesse mundo, lutando no mundo caído, no pecado, no mal. Felizmente, essa não é a única notícia dessa passagem. A melhor notícia é que Cristo estava presente para libertar o homem de todas as consequências do pecado e do mal, da ação de Satanás. Assim, meus irmãos, essa passagem que conta a libertação de um jovem possuído por um espírito maligno e imundo, nós podemos aprender sobre Cristo, sobre tudo a respeito de Cristo e sua igreja. A igreja militando no mundo, em pecado, as consequências do pecado neste mundo, e Cristo libertando os homens das consequências do pecado. Eu acredito que esta passagem, essa mensagem, Marcos queria repassar à igreja. O Evangelho de Marcos foi escrito originalmente para os romanos, a igreja em Roma. O Império Romano era poderoso, grande, poder militar, poder econômico, pertenciam naqueles dias muito firmemente ao Império Romano, a igreja estava lá, irmãos nossos eram perseguidos e certamente Marcos quis encorajá-los com o conhecimento de Cristo, o poder de Cristo sobre todos os poderes desse mundo, sobre os poderes do mal, sobre os poderes de Satanás. E aqui o Senhor Jesus Cristo tanto nos faz conhecê-lo, como nos encoraja a crer nele, a viver para ele de modo a glorificá-lo, sabendo que ele é Deus soberano, poderoso. O centro da história não é, meus irmãos, o menino possesso, nem o seu pai, mas Jesus Cristo e seus discípulos. Cristo, sobretudo, Cristo e a sua igreja.
Marcos revela, demonstra, o Senhor Deus demonstra nessa passagem que Jesus é poderoso para socorrer a sua igreja militante neste mundo. Jesus é poderoso para lidar com o pecado e as suas consequências. Jesus é poderoso para libertar o homem do pecado, do mal e todas as suas consequências. Então, a história, o relato da libertação, da cura do jovem possesso, ensina, em primeiro lugar, sobre Jesus socorrendo a igreja militante neste mundo de pecado. Nós podemos, meus irmãos, observar, podemos ver que, militando nesse mundo, a igreja enfrenta oposição. Jesus, Pedro, Tiago e João desceram do Monte da Transfiguração. Como lembrei aos irmãos, foi um breve momento de glória, mas ainda não era a glória eterna. Eles tiveram que descer do Monte da Transfiguração e reencontrar a realidade de um mundo caído no pecado. E diz o texto que, ao descer, quando se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Discutiam aqui, debatiam, contestavam, argumentavam. Os escribas eram homens, os homens das letras. Trabalhavam com a interpretação da lei, com o ensino da lei. Eram os mestres da lei, os especialistas da lei. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João desceram do Monte da Transfiguração, eles foram, então, ao encontro dos demais discípulos e eles encontraram os demais discípulos numa situação difícil, diria os irmãos até de vexame. Um homem tinha levado seu filho endemoninhado até Jesus e, não o encontrando, pediu aos discípulos que o socorresse. Os discípulos que já tinham, pouco tempo antes, Marcos capítulo 6, sob a ordenação de Jesus, os discípulos tinham curado muitos enfermos, expelido demônios, curado numerosos enfermos, como relata Marcos no capítulo 6, versículos 12 e 13. Mas naquele momento, por razões que Jesus explicará adiante, eles não puderam expelir o demônio que atormentava aquele garoto. Diante disso, a multidão os cercou e os escribas começaram a contestar os discípulos. E nós podemos pensar no que eles estavam falando, o que contestavam. E podemos, meus irmãos, pensar que eles contestavam a autoridade dos discípulos, a fé dos discípulos. Os escribas sempre faziam ou sempre fizeram oposição a Cristo, aos seus discípulos. Eles viram naquela ocasião uma boa oportunidade para novamente atacar Jesus e os discípulos de Jesus Cristo. Então, este episódio nos lembra que a igreja sempre enfrenta oposição nesse mundo, sempre enfrenta a inimizade do mundo, sempre enfrenta a oposição do diabo, Satanás, dos inimigos da fé. O diabo suscita a inimizade, a oposição do mundo contra a igreja. A igreja, meus irmãos, neste mundo, tal como Cristo e seus discípulos, enfrenta a oposição. Foi assim com Jesus, até mesmo em meio dos seus queridos, dos seus parentes, dos seus familiares, como diz Marcos no início do capítulo 6. A igreja milita contra o pecado, o diabo e o mundo. Foi assim com os discípulos de Cristo e sempre será assim até que Cristo volte, até a segunda vinda de Cristo. Jesus disse a seus discípulos em João 15, versículos 18 a 20, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim.
Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus também diz em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Pedro escreveu a sua primeira carta para encorajar a igreja, irmãos de igrejas que estavam sendo perseguidos, provavelmente lembrando os ensinos de Jesus sobre como a igreja é perseguida no mundo, a realidade dos sofrimentos nesse mundo caído. O apóstolo Pedro diz no capítulo 4, versículos 12 a 14, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Falando de provações de modo geral, não apenas em razão da fé, também Tiago diz no início da sua carta, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós podemos ver, meus irmãos, pela Bíblia Sagrada, que sofrimentos causados por causa de inimigos do Evangelho, em razão da realidade do pecado, em razão da condição da queda, desde Gênesis 3, sobretudo para a igreja, por causa de Cristo, por causa do amor a Cristo, essa realidade de sofrimentos fazem parte da vida, eu diria aos irmãos, fazem parte da vida cristã. Mas tanto o Senhor Jesus Cristo como os seus apóstolos sempre encararam os sofrimentos de maneira positiva, encorajadora, não que nós busquemos sofrimentos ou gostemos de sofrer, mas porque vemos neles a providência de Deus para nos fortalecer na fé, para nos ensinar a depender dele, como, por exemplo, diz Paulo aos Romanos, nos gloriamos. Quem poderia dizer isso senão crente? Porque, veja, o apóstolo Paulo estava falando, nós nos alegramos, nos gloriamos na salvação. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ou seja, não é o sofrimento pelo sofrimento. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, quando nós enfrentamos tribulações, oposição, a tribulação produz um coro mais grosso, perseverança. E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A igreja sempre enfrenta a oposição, como os discípulos que representavam a igreja naquele dia enfrentaram. Militando nesse mundo, a igreja lida com suas próprias limitações também. Os discípulos não puderam expelir o demônio daquele menino. Um pai aflito disse a Jesus, roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. A expressão não puderam de fato, eles não tiveram poder para expulsar o demônio. E vejam, há pouco tempo,
Se você volta alguns capítulos no relato de Marcos, para Marcos capítulo 6, os discípulos tinham expelido demônios, Marcos 6, 13. Mas por que razão, meus irmãos? Com a autoridade de Cristo, com o poder de Cristo. Marcos 6, 7. Mas naquela ocasião, o homem pediu aos discípulos que socorresse o seu filho expelindo o demônio, mas eles não puderam. Era um menino a quem o diabo desde pequeno atormentava, apanhando, lançando por terra e fazendo espumar, ranger os dentes, até que ficasse exausto. Aquele rapaz foi levado aos discípulos com as súplicas de socorro de um pai aflito, mas eles não puderam ajudar. Isto é, os discípulos não tiveram poder, forças para vencer o demônio que atormentava aquele menino. Eles esbarraram em suas próprias limitações e, como nós veremos no ponto seguinte, na sua necessidade de Cristo, de depender do Senhor, do poder de Cristo, de confiar no Senhor. Não há, meus irmãos, poder na igreja senão o de Cristo. Não há poder em pastores ou indivíduos senão em Cristo Jesus, senão na fé em Cristo Jesus. Militando nesse mundo, a igreja é dependente do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos dependiam do poder, da companhia, do socorro de Jesus Cristo. Quando Jesus se aproximou e viu os discípulos em apuros, a multidão correu para ele surpresa, ao mesmo tempo eufórica, mas Jesus estava com seu coração posto nos discípulos. Vejam, essa não é a história, não é primeiramente a história da libertação do menino possesso. Mas é primeiramente a história do poder de Jesus Cristo para socorrer a sua igreja, para libertar o homem do mal, para socorrer o homem das consequências do pecado e de todo o mal. A Bíblia não é uma história sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os discípulos. A Bíblia é a história de Deus, é a história da redenção, é a história do poder de Deus, libertando o homem do pecado e todo o mal, das consequências do pecado. Enquanto a multidão correu para Jesus Cristo tinha seu coração na sua igreja, no seu pequeno rebanho, no seu povo, nos seus discípulos. Então, versículo 16, ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles, isto é, com os discípulos? E a maneira, meus irmãos, como Marcos narra, nos faz lembrar um pai socorrendo seus filhos em apuros. Jesus, entre aspas, podemos dizer, mesmo sem as aspas, Jesus comprou para si a briga dos discípulos. Ele defendeu e protegeu os seus discípulos, porque é isso que ele faz com a sua igreja, com o seu povo. Esse episódio ensina que Cristo está protegendo a sua igreja. Este pequeno rebanho depende do Senhor, da sua força, do poder do Senhor, da companhia e do socorro do Senhor. Pareceu aos discípulos que antes já tinham curado enfermos e expulsado demônios, sem que Cristo estivesse com eles, que eles poderiam fazê-lo novamente. Talvez eles estivessem esquecidos que naquela ocasião eles estavam debaixo da autoridade e do poder de Cristo. Mas na ocasião em que o homem levou o seu filho para ser libertado, é possível, meus irmãos, eu penso ser possível que, quem sabe, o pecado da vaidade, tão propenso a que nós caiamos nele,
Talvez especialmente quem está em posição de liderança sobre os outros. Talvez o pecado da vaidade, o desejo da fama, do sucesso independente. Talvez isso tenha levado os discípulos a pensar que sozinhos poderiam resolver aquele terrível problema. No entanto, era necessário lembrá-los aquilo que Jesus ensinou em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Eu fico, além de chateado, até irritado, mas admirado. Quando eu passo lá em Belém, tem algumas igrejas com a figura de um homem na frente, como se aquele homem fosse todo poderoso e capaz de converter, sarar, curar, libertar e etc, etc. Quando a Bíblia diz, sem mim, quando Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer. Aquele acontecimento da libertação do jovem possesso ensina que a igreja não pode por si mesma vencer o pecado, o diabo e o mundo. Nós dependemos, meus irmãos, do poder de Deus, da graça de Deus, do amor e da misericórdia do Senhor. Nós não somos fortes por nós mesmos, mas no Senhor, na força do seu poder. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4:13. Certamente os irmãos lembram dessa passagem. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa sempre deve ser a afirmação de todos nós, meus irmãos, de todos os discípulos de Cristo, de toda a igreja de Cristo. Quando vocês verem alguma igreja se elevando demais, algum pastor se elevando demais, algum tipo de liderança na igreja se elevando demais, como se tivesse poder demais e fosse capaz de resolver tudo. Meus irmãos, aí pode estar o início da derrota. Porque a igreja, a liderança da igreja, cada crente, vocês, pequenino rebanho, nós somos um pequenino rebanho, pela graça de Deus, nós dependemos do poder do Senhor militando nesse mundo. Militando nesse mundo, a igreja precisa manter comunhão com Cristo, vida piedosa. Depois deste episódio, as palavras de Jesus a seus discípulos, registradas por Mateus, respondendo à pergunta dos discípulos em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ouçam o que Jesus respondeu para eles em Mateus 17. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas Jesus também disse a eles, esta casta se espelhe ou não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. A igreja sempre, meus irmãos, precisa de crescimento na fé, firmeza na fé, confiança em Deus, de exercício espiritual, leitura da Bíblia, oração, jejum, momentos especiais de oração e consagração a Deus. Jesus falou aos seus discípulos sobre a pequenez da fé deles e sobre o poder de Satanás. Jesus disse aos seus discípulos que aqueles demônios não poderiam ser expulsos senão pela oração de homens de fé firme e comunhão com Ele, com o Senhor. Os discípulos do Senhor eram crentes, sim, irmãos nossos, crentes. Mas naquele momento a sua fé foi vacilante. Ouçam mais uma vez o que diz Mateus. Jesus respondendo aos discípulos, quando eles perguntaram, por que nós não podemos expulsá-lo? Por causa da pequenez da vossa fé. Mas Jesus encoraja os discípulos. Pois, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível em Cristo Jesus. O diabo teme a Deus. Ele teme um filho de Deus obediente, piedoso, que vive em comunhão com o Senhor.
No entanto, ele não vai temer alguém que ande em pecado ou vacilante na fé. E como, meus irmãos, podemos resistir ao diabo firmados na fé, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, 10 e 11, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vocês podem ler lá em Efésios 6, sobre a espada do Espírito, sobre a doutrina, a couraça da fé, a justiça de Deus em Cristo. Pedro também nos ensina em 1 Pedro 5, 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Como resistimos, meus irmãos, às ciladas, às tentações, às investidas do diabo, sendo submissos a Cristo, vivendo em comunhão com Cristo, purificando-nos, fugindo de todo pecado. Tiago nos diz na sua carta, Tiago 4, 7 a 10, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. É sujeitando-nos a Deus que resistimos às investidas, às tentações, às ciladas do diabo. Não há outra maneira de resistir aos demônios. Sim, meus irmãos, a igreja está lutando contra o pecado nesse mundo. A igreja está militando contra o mundo, contra o diabo. Nós ainda não estamos no céu, na glória, mas sabemos que chegaremos lá em Cristo Jesus. E a boa notícia é que enquanto lutamos nesse mundo, militando contra Satanás e seus poderes, Cristo luta por nós. Cristo luta em nós, nos defendendo, nos ensinando, encorajando, nos ensinando e nos encorajando a viver para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Às vezes, como aqueles discípulos, nós vacilamos, enfraquecemos na fé e temos de aprender de modo duro, como eles aprenderam, que precisamos depender do poder do Senhor, da graça, da misericórdia do nosso Senhor. Essa história revela que Cristo luta ao lado da sua igreja nesse mundo, contra os poderes do mundo e do mal. Isso deve ter encorajado os nossos irmãos em Roma, quando pensavam na perseguição de um império tão grande e poderoso contra a igreja. Esse texto ainda nos ensina sobre o mundo caído no pecado. Jesus é poderoso para lidar com o poder do pecado e do mal nesse mundo caído. Nós temos, meus irmãos, nessa passagem, pelo menos 3 consequências da queda. A ação de Satanás, a incredulidade e a realidade, o medo da morte. Primeiro, observem a ação de Satanás, versículos 17 a 22. Infelizmente, devido à presença do pecado no mundo, a queda, agora o mundo jaz no maligno. Não que Satanás domine, reine sobre o mundo, mas o mundo, depois da queda, se tornou palco da ação de Satanás. Lembre-se de Jó, capítulo 1. Aqui nesse texto, nós temos a realidade da ação de Satanás neste mundo caído. O pai de um menino descreveu para Jesus a tormento, sofrimento sofrido por ele, por seu filho e toda a sua família. Ouçam mais uma vez. Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha,
lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. E trouxeram-lhe, quando viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O Lucas tem um problema, Lucas, meu filho, gêmeos com o Timóteo, tem um problema com epilepsia. E foi algo muito doloroso e difícil ver a primeira crise de epilepsia e depois outras crises. Imaginem, meus irmãos, para aquela família, imaginem esse pai, imaginem o sofrimento, não era algo de um dia, era desde criança, já era um rapaz. E durante muito tempo, Satanás quebrava a vida daquela criança, daquele jovenzinho. Esses versículos revelam como Satanás é capaz de impor grande sofrimento, dor, escravidão, tormenta, até mesmo para uma pequena criança. Hoje à tarde eu estava lendo J.C. Heidegger, aquela exposição muito boa de Heidegger sobre os evangelhos. E ele me fez lembrar como os pais, nós devemos cuidar dos nossos filhos e ensiná-los a amar e a temer a Cristo desde muito cedo, desde o ventre, desde criança. Porque o diabo, desde criança, pode impor sofrimento e dor aos nossos filhos. Desde pequeno, esse texto nos lembra disso. Como nossos filhos, como vocês, pequenas crianças, devem, desde já, amar a palavra de Deus, a leitura da palavra. Não rejeite quando seus pais leem, quando eles oram com você, quando eles trazem você à igreja. Satanás está trabalhando para que vocês pequem, para que o coraçãozinho de vocês se distancie da fé, da Bíblia, do Evangelho. Ele vai fazer tudo para atormentar a sua vida. E só Cristo pode libertar o homem do poder e das garras de Satanás. Observe, os irmãos, o relato do pai do menino sobre como o diabo o atormentava. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Notem, meus irmãos, o menino, em virtude da maldade de Satanás, era surdo e mudo. O diabo o apanhava a qualquer tempo, em qualquer lugar, onde quer que o apanhe. Essa palavra apanhar significa agarrar, pegar. Era usada para falar de uma doença que se apoderava de alguém repentinamente. Eu estou lhe dando bonzinho, mas se uma poeira, uma fumaça, sei lá o quê, um livro aberto velho, eu começo com alergia. E numa crise que às vezes vai durar um tempo. Quer dizer, alguma coisa que apanha repentinamente. E naquele caso, era Satanás, aquele menino, podia estar bem, brincando, fazendo qualquer coisa. E de repente o diabo o atormentava. Lucas diz que o menino gritava quando isso acontecia. O diabo o jogava no chão com violência, lança-o por terra. Satanás pegava aquele rapaz desde criança e o jogava ao chão com tanta violência que o menino ficava todo cheio de rasgos, de ferimentos. Havia ocasiões, e muitas, em que o diabo o lançava no fogo. Outras vezes o lançava na água com a intenção de matar aquela criança. Os evangelhos contam que o diabo fazia espumar e rilhar os dentes. O menino rolava pelo chão, espumando e rasgando e rangendo os dentes. Nessa situação difícil, horrível, aquele menino, aquela criança, já um rapaz, ia desfalecendo, ou desfinhando, como diz Marcos, palavra que significa secar,
murchar. Aquela criança, aquele rapaz ficava exausto, acabado, quebrado, murcho. E Lucas diz que o demônio dificilmente o deixava, mesmo depois de o ter quebrantado. Lucas 9, 39, um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsionam até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Sim, meus irmãos, uma das terríveis consequências da queda é que agora, por causa do pecado, o diabo pode agir nesse mundo, não livremente, como ele bem gostaria, mas debaixo do governo soberano do Senhor. Esse horrível inimigo de Deus e do homem odeia o homem criado à imagem e semelhança de Deus e para a glória de Deus. Por isso ele está sempre procurando roubar a vida, destruir, matar o homem, fazê-lo um escravo, atormentá-lo o mais que pode. Vejam os irmãos, quantos vícios. Semanalmente, uma irmã da nossa igreja apresenta uma lista na reunião de oração de pessoas viciadas. Eu não sei o quanto os irmãos já se deram conta de o quanto é necessário orar mais por eles do que por nossas pequenas necessidades, que são também, às vezes, urgentes. Quanta gente viciada, drogada, quanta violência, imoralidade, bebedeira, dor. Quantas famílias são escravizadas pelo poder de Satanás, escravizando-os no pecado. Mas a boa notícia nos diz, nesse texto, no Evangelho de Marcos, que Cristo veio a esse mundo para destruir as obras do diabo. Lemos há pouco, em 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E era isso que Cristo estava fazendo naquele momento. Por isso ele estava ali. É isso que ele continua fazendo. Outra marca desse mundo pós-queda é a incredulidade. Nós falamos da ação de Satanás, mas também há a incredulidade. Notem os irmãos que Jesus lamentou profundamente. E ele sofria. Dá para ver que Jesus sofria. Ele é o Filho de Deus. Você está, às vezes, num trabalho, no emprego, no seu trabalho, ou você precisa empregar outras pessoas, e você ouve imoralidades, palavras obscenas e imoralidades, das quais você deve fugir e não partilhar delas. Isso às vezes nos dói o coração. E pensem, o Filho de Deus, o Santo, 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 veio a esse mundo sem cardom, não havia nele pecado. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? O homem que foi procurar Jesus para que libertasse o seu filho de tamanha tormenta, também era vacilante na fé. Ele diz para Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 22. O se aqui é de dúvida. Tu podes fazer alguma coisa? Se podes, tem compaixão de nós. Mas veja como Jesus responde, se podes. Tudo é possível ao que crê. Jesus o fez ver que a questão não era se ele, Jesus, podia, mas se aquele homem cria nele, de fato. Porque Deus pode todas as coisas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele pode fazer, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 3, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então Deus é poderoso, meus irmãos, para nos salvar. Para salvar o nosso filho rebelde, que às vezes está tão distante de Deus, tão distante do Evangelho, que nem quer nos ouvir, que nem quer ouvir falar nada de Evangelho. Que se você começa a falar alguma coisa de Cristo, ele se distancia. Mas Deus é poderoso para resgatá-lo.
Deus é poderoso para tirá-lo das garras de Satanás, do pecado e de todo o mal. Você não tem esse poder, mas Cristo tem. Você pode falar a Ele do Evangelho, você pode entregá-lo boa literatura, você pode lembrar a Ele da pregação, da palavra. Mas você não tem poder para libertá-lo do pecado, convertê-lo. Deus pode fazer isso. Deus pode, meus irmãos, todas as coisas. Então aquele homem chorando, ainda vacilante, disse a Jesus: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nossa fé é falha, é vacilante mesmo. E o que aquele homem fez foi o que ele deveria ter feito, e de fato fez. Reconhecer a pequenez da sua fé, a fraqueza da sua fé, e pedir socorro a Jesus. Mas, de qualquer forma, esse episódio nos mostra que o que o pecado fez. O pecado faz com que seja tão difícil para nós fazer aquilo para o que Deus nos criou. Crer nele, amá-lo e depender dele. Notem ainda, meus irmãos, que havia falta de fé até mesmo nos discípulos de Jesus Cristo. Eles não puderam expulsar aquele demônio por causa da pequenez da fé deles. Por causa da falta de confiança no Senhor. A incredulidade é uma consequência da queda, do pecado no mundo. Mas há uma terceira consequência que o relato da cura do jovem possesso nos faz ver, uma terceira consequência da queda no pecado, que é o medo da morte, a realidade da morte, o medo da morte. Jesus expulsou o demônio daquele rapaz, versículo 26, e ele, clamando e agitando-o muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Rapidamente as pessoas chegaram a esta conclusão por dois motivos: a realidade da morte e o medo da morte. A morte física, a morte espiritual, a morte eterna, bem como, meus irmãos, o medo de morrer, entraram nesse mundo como consequência do pecado. Nós fomos criados para viver para Deus, sem pecado, mas o pecado trouxe a morte. É interessante como as genealogias, lá em Gênesis, tem várias genealogias, e elas sempre têm, ou muitas delas têm, essa expressão: viveu tantos anos e morreu. Depois de Gênesis 3, esta é a realidade. Mas a boa notícia, o Evangelho, é que Cristo veio a esse mundo para fazer por nós o que ele fez com aquele menino: libertar do poder do pecado e da morte, para nos libertar do poder de Satanás. E agora, se cremos em Cristo, crendo nele, somos libertados da morte espiritual, da morte eterna e até da morte física, meus irmãos. Ainda que nós tenhamos que passar por ela, se Cristo não voltar antes, quando ele voltar, ele nos chamará, nos ressuscitará, nos libertando definitivamente do poder da morte, para vivermos com ele abundantemente no novo céus e nova terra. Meus irmãos, o pecado trouxe grandes e profundas transformações a esse mundo. Consequências terríveis, como a ação de Satanás. Nós não podemos esquecer disso. Nós lidamos no mundo caído onde há a ação de Satanás tentando, criando armadilhas, agindo nas pessoas para nos fazer pecar, para nos fazer desonrar a Deus. Há nesse mundo, em razão da queda, a incredulidade, a dureza do coração do homem. Há nesse mundo, em razão da queda, a morte, o medo da morte, por causa do pecado. Mas eu sempre tenho dito a boa notícia. Sabe por que eu digo isso? Porque boas novas é evangelho. A boa notícia é que Cristo veio a esse mundo para nos resgatar, para nos livrar, para nos salvar
do pecado, do mal, de todas as consequências do pecado. A cura do jovem possesso revela, meus irmãos, ainda a presença de Cristo libertando o homem do pecado e todo o mal. Versículos 19 a 27. Ainda que essas verdades já tenham sido evidenciadas, na medida em que nós vimos a igreja militando nesse mundo e as consequências do pecado no mundo. Mas é bom e, de fato, é parte central dessa passagem dizer que Cristo veio a este mundo para nos libertar de todas as consequências do pecado. Por causa dos nossos pecados, Cristo teve que suportar tamanha oposição de pecadores. Ele teve que lidar, que viver no nosso meio, no meio de incredulidade, tudo para nos salvar da sua própria ira e das consequências do pecado. E nós vemos essa verdade nessa passagem. Jesus socorreu aquele pai aflito, expulsou o demônio que atormentava o seu filho. Cristo veio a esse mundo para nos livrar da obra do diabo. Ele atendeu aquele pai aflito, que mesmo com fé vacilante clamou: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Cristo teve compaixão daquele homem, daquele menino. Com seu poder, ele expulsou o demônio daquele rapaz, libertando daquela escravidão terrível. Ouça mais uma vez, vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Meus irmãos, foi precisamente para isso que Cristo veio a esse mundo. Para nos tomar pelas nossas mãos, para nos erguer, para nos levantar do pecado, das trevas e do mal, para nos dar vida nele. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, em conclusão deste sermão, que fala não em primeiro lugar do menino possesso, que conta não em primeiro lugar a história da libertação do menino, mas que fala em primeiro lugar do poder de Deus em socorrer a sua igreja militante, em libertar o homem das consequências do pecado. É uma história que apresenta a Cristo. Mateus, Marcos e Lucas e João não escreveram para contar histórias de libertação de gente endemoninhada ou doente, mas para contar a respeito de um Deus soberano que se encarnou, seu Filho, que veio a esse mundo para se compadecer dos seus eleitos, para libertar o homem do pecado, de Satanás, das consequências do pecado, da sua própria ira, do domínio do pecado, e para trazê-lo de volta à comunhão com ele, para trazê-lo de volta à vida nele. Quando você lê a Bíblia, não pense primeiro que é uma história sobre Moisés, sobre Adão, sobre Davi, sobre Paulo. Não pense primeiro que é para contar a biografia, um pouco da vida desses homens, mas em cada página da Bíblia, veja Cristo e o poder de Cristo e como Deus o enviou a esse mundo para nos libertar do pecado e de todo o mal. A história da redenção. A história da cura, da libertação daquele jovem possesso. Nós nem temos o nome dele, mas conte quantas vezes nesse texto aparece o nome de Jesus. Essa história, meus irmãos, nos ensina sobre Jesus,
sobre como ele está com a sua igreja, como ele ama a sua igreja, como ele socorre a sua igreja militante nesse mundo, sobre como Jesus pode lidar com o poder de Satanás e do pecado, como Jesus pode libertar o homem do poder do pecado e do mal. Então, eu quero terminar com algumas aplicações. Primeiro, sobre a atitude certa, quando nós vemos, ouvimos ou sabemos sobre Jesus. Como aquela multidão e os discípulos, nós devemos correr para ele, correr para Jesus. Como aquele pai, nós devemos levar as nossas dores, os nossos problemas, entregar os nossos filhos, as nossas lutas a ele e pedir a ele socorro. Ajuda-me, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Como os discípulos, meus irmãos, nós devemos aprender a depender de Cristo. Nós devemos aprender que não há em nós poder. O servo não é maior do que o seu Senhor. Nós devemos aprender que a igreja, o governo da igreja, a prática da igreja, depende do poder, da graça, da direção, da misericórdia do Senhor. Sim, meus irmãos, a igreja está lutando contra o pecado, o mundo, o diabo. Ainda não chegamos à glória. Chegaremos pela graça de Deus, quando Cristo voltar. Mas ainda não chegamos à glória. Cristo desceu daquela visão, os discípulos, João, Tiago, Pedro, tiveram uma visão de Cristo glorificado, a igreja com Cristo, uma representação da igreja no Monte da Transfiguração, mas ainda não era glória. Nós podemos ter em cada domingo, ainda que esteja distante, meus irmãos, mas nós podemos ter um vislumbre do céu, com a igreja adorando, a igreja cultuando, a igreja cantando, a igreja ouvindo a palavra, mas nós ainda estamos caminhando para a glória. Amanhã nós voltamos, descemos do monte, por assim dizer, e voltamos ao nosso trabalho, ao dia a dia, às lutas, meus irmãos, e dependamos do poder de Deus. Não nos afastemos dele. Nós não somos alguém que no domingo canta, ouve a palavra, mas na segunda e em todos os dias da semana vai fazer o seu trabalho sem depender daquele sobre quem ouvimos no domingo. Nós vamos voltar às nossas atividades pela fé em Cristo e viver para a glória dele. E, na verdade, todo o nosso trabalho e todas as nossas atividades devem ser para cultuar a Deus, para adorá-lo e para dependermos dele em todas as coisas. Nós só podemos lidar nesse mundo, contra o mal, o pecado, que também está em nosso coração, em nossa natureza caída. Nós só podemos lidar contra as ações de Satanás pela fé em Cristo, sendo submissos a ele, sendo sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando devorar-nos. Resistir-lhe firmes na fé durante todos os dias da semana. Meus irmãos, também devemos lembrar que o pecado trouxe grandes, profundas consequências a esse mundo, consequências terríveis, a ação de Satanás, a incredulidade, a dureza do coração, a morte, o medo da morte. Nós devemos lembrar que Satanás pode e quer, pelos meios que ele conseguir utilizar, afastar os nossos filhos da fé, afastar os nossos corações de Cristo, nos influenciar a ter uma linguagem, uma maneira de viver, uma forma de viver como o mundo e não como Cristo, para a glória dele. E por isso nós devemos ser, meus irmãos, sérios no que diz respeito à fé e à vida piedosa e de temor de Deus. A notícia mais maravilhosa desse texto, e eu quero terminar com ela. Cristo veio a esse mundo para libertar aquele rapaz possesso, para libertar os seus
do pecado, do mal, das garras do diabo, de todas as consequências do pecado, e para nos reconciliar consigo mesmo, a fim de que nós vivamos para a glória dele. Amém. Vamos, meus irmãos, encerrar o culto ao Senhor.